Bom dia, meninos e meninas. Vamos para a nossa correção da atividade do ciclo 4. O exercício 1, ele dá algumas substâncias e pede para a gente marcar a opção correta. Ele quer saber qual que apresenta maior ponto de ebulição. Aí, o que a gente vai fazer? Eu já agilizei aqui para agilizar o nosso vídeo. A primeira substância que ele deu foi o CH4. Você vai olhar na tabela periódica o número atômico do C, que é 6, e do H, que é 1. Vai fazer a distribuição eletrônica, lembrando que a sequência não pode ser modificada. Esses números aqui de cima tem que somar esse valor, tá? Vai olhar a maior camada. No C, a maior camada é a camada 2. Ela soma 4 elétrons, eu já coloquei aqui. Aí você vai ver o que falta para ela ficar estável. Regra do octeto tem que ficar igual a 8, então falta 4. O hidrogênio, ele só tem a camada 1, ele só tem um elétron. Ele é exceção à regra do octeto, ele precisa somar só 2. Então, se ele tem 1, para ficar com 2, falta mais 1. A segunda substância que ele forneceu no exercício foi o SO2. Todas eu vou fazer o mesmo procedimento, tá? O que você vai observar para mim no CH4? Esses valores que eu coloquei aqui, ó, destacados. Qual que é o maior valor? O maior é o 4. Então, quando você for representar o seu desenho, o 4, que é o carbono, ele vai ficar no meio. Quantos hidrogênios você vai colocar em volta desse carbono? 4 hidrogênios, que são CH4. Aí você vai lá na primeira parte. Quantos elétrons cada elemento tinha na camada de valência? O C tinha 4 elétrons, então eu coloquei 4 pontos em volta do elétrons do carbono, e o hidrogênio tinha 1 elétron, então eu coloquei 1 ponto para cada hidrogênio. Isso aqui, ó, representa a quantidade que ele vai compartilhar. Então, quer dizer que o carbono tem que compartilhar 4 vezes, ele tem que ter 4 retângulos em volta dele, e o hidrogênio tem que compartilhar uma vez, ele tem que ter só um retângulo. Então, se o hidrogênio tem que compartilhar uma vez, compartilhou, ele já tinha um hidrogênio, compartilhou com o oxigênio, ele ficou com 2 elétrons, que é o que ele precisava para ficar estável. Aqui é a mesma coisa, compartilhou uma vez, compartilhou uma vez, compartilhou uma vez. Cada hidrogênio compartilhou 1, cada hidrogênio ficou com 2, e o carbono tinha que compartilhar 4 vezes, ele compartilhou 4 vezes. Primeira coisa para a gente saber qual que tem o maior ponto de ebulição, a gente tem que conseguir classificar em polar e apolar a substância, tá? Aí você vai contar o número de nuvens e o número de átomos iguais. Como que é o número de nuvens? Você vai pegar o átomo central, que é o carbono. Nele você vai olhar quantos lados dele tem elétrons. Ele tem o lado antes, o embaixo, o da frente e o de cima, todos com elétrons. Então ele tem 4 nuvens. Quantos átomos iguais estão ligados ao carbono? 4 átomos de hidrogênio, são 4 iguais. 4 menos 4 é 0. Quer dizer que o CH4 ele é uma molécula apolar, porque ele deu 0. Tá? Se ele é molécula apolar, ele é dipolo induzido a interação dele. É a mais fraca de todas, então ela tem ponto de ebulição baixo, tá? A próxima substância foi o SO2. Fiz a distribuição, olhei a maior camada, que é a camada 3, somou 6 elétrons. Para ficar estável com 8, falta 2. O oxigênio, somei aqui, fiz a distribuição, somei o 8 aqui em cima. A maior camada é a camada 2. Tem 6 elétrons, para ficar estável falta 2. Esses que estão destacados aqui, ó, são iguais. Aí você vai falar assim, Carol, como que eu vou saber qual que eu vou colocar no meio? Você vai aqui na fórmula molecular, ó. Quem aparece em menor quantidade é o S, então o S ele fica no meio, tá? Aí você vai olhar a primeira parte para saber quantos elétrons cada um tem. Todos têm 6 elétrons, então eu coloquei 6 pontinhos em volta de cada um. E cada um só pode compartilhar 2 elétrons. Esse destacado é o compartilhamento. Então, cada um só pode ter 2 retângulos em volta dele, tá? Se a gente compartilhar aqui, ó, 2 vezes 2 retângulos, esse oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está estável. O enxofre tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está estável. Como é que eu vou fazer para esse oxigênio ficar estável, sendo que esse aqui já está? Se eu compartilhar mais 2, ele vai para 10. Ele não pode ir para 10. A regra do octeto diz que ele precisa ficar só com 8 para ficar estável. Aqui surge a ligação dativa. É uma ligação especial, ó. Você pega esses elétrons e aproxima do oxigênio. Porque o oxigênio já tinha 6, quando você aproxima esses dois, ele fica estável, tá? Agora eu vou olhar o número de nuvens. O átomo central é o S, que é o enxofre. Antes dele tem elétrons, em cima tem e na frente tem. Então, ele tem 3 lados que tem elétrons, então ele tem 3 nuvens. Quantos átomos iguais estão ligados a ele? 2 átomos. Então, 3 menos 2 é 1. Se ele deu 1, quer dizer que ele é uma molécula polar, ele tem polo.
Se ele é uma molécula polar, ele pode ser dipolo permanente ou ligação de hidrogênio. Como que você vai diferenciar? A ligação de hidrogênio tem que ter um hidrogênio ligado ao FON, flúor, oxigênio ou nitrogênio. Aqui a gente não tem o hidrogênio, então a gente não tem ligação de hidrogênio, então ele só pode ser dipolo permanente. Dipolo permanente tem uma intensidade intermediária, então ele tem um ponto de ebulição um pouco maior que a dipolo induzida, tá? O H2O, o H vale 1, o O vale 8, fiz a distribuição, o H tem um elétron, para ficar estável falta mais um, que ele precisa atingir só 2. O oxigênio, a maior camada dele é a camada 2, soma 6 elétrons, para ficar estável falta 2. Esses destacados aqui significam quantas vezes cada um vai compartilhar. Então, quantos retângulos cada um vai ter. O maior valor é o 2, ele é referente ao oxigênio, então o oxigênio vai ficar no meio. A primeira parte, o hidrogênio tem um elétron, coloquei um para cada, e o oxigênio tem 6 elétrons, coloquei os 6 elétrons aqui, que são 6 pontos. O hidrogênio ele tem que compartilhar uma vez, então o hidrogênio tem que ter um retângulo. 1 mais 1, 2 elétrons. Aqui é a mesma coisa, ó, 2 elétrons. E o oxigênio tinha que compartilhar 2 vezes, para ele ficar com 8. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tudo correto. Átomo central, oxigênio. Quantos lados dele tem elétrons? 1, 2, 3, 4 lados. Então, ele tem 4 nuvens. Quantos átomos iguais? 2 iguais. 4 menos 2 é 2. Deu diferente de 0, isso indica que essa molécula ela é uma molécula polar. Se ela é uma molécula polar, ela pode ser dipolo permanente ou ligação de hidrogênio. Para ser ligação de hidrogênio, o H tem que estar ligado diretamente ao do FON, ou o oxigênio que faz parte do FON. Então, eu tenho o hidrogênio ligado ao oxigênio, aqui eu tenho ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio é a intensidade mais forte. Se ela é a mais forte, ela tem maior ponto de ebulição, tá? Próxima substância que ele forneceu foi o Cl2. Cl vale 17, número atômico, fiz a distribuição, maior camada, camada 3, soma 7 elétrons, para ficar estável com 8, falta 1. Quer dizer que o cloro, ele compartilha uma vez, ele pode ter só um retângulo. Por que eu coloquei ClCl? Porque aqui ele colocou Cl2, são 2 Cls. Compartilhou uma vez, beleza, compartilhou. Cada um ficou com 8, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a mesma coisa de cá. Ele não tem nuvem, tá? O que eu vou observar? Ele só tem 2 átomos do mesmo elemento. Ele é uma molécula diatômica. Se ele é uma molécula diatômica, eu vou observar. Estes elementos, eles são iguais ou eles são diferentes? Elementos iguais, quando ele é diatômico, quer dizer que a molécula é apolar. Ela não tem polo. Então, ela é dipolo induzido, tá? Última molécula que ele forneceu foi o HCl. O H vale 1, distribuir, o Cl vale 17, distribuir. Maior camada é a 3, somou 7 para 8, falta 1. O hidrogênio ele precisa completar só 2, ele já tinha 1, falta 1. Isso aqui é a quantidade de vezes que cada um compartilha. Então, eu tinha um H e um Cl, eu coloquei, ó. Coloquei 1 elétron no H e 7 elétrons no Cl. Vou compartilhar. Não tem nuvens, tá? Porque ele é uma molécula diatômica, ela só tem 2 átomos. Eu vou observar, esses 2 átomos, eles são iguais ou eles são diferentes? H é diferente de Cl, então eu tenho átomos diferentes. Isso quer dizer que ela é uma molécula polar. Se ela é uma molécula polar, ela vai ser dipolo permanente ou ligação de hidrogênio. Lembrando que ligação de hidrogênio eu tenho que ter o hidrogênio ligado a um do FON. Tem o hidrogênio, mas esse aqui não é nenhum do FON, não é nem flúor, nem oxigênio, nem nitrogênio. Então, não pode ser ligação de hidrogênio, só pode ser dipolo permanente. Então, essa aqui é a interação mais forte, essa aqui é a interação mais fraca e essa aqui é a intermediária. Ele quer saber qual que tem maior ponto de ebulição. A que tem maior ponto de ebulição é a que tem maior intensidade, que é a ligação de hidrogênio, que é o H2O. O H2O é a nossa molécula 3. Então, opção C, tá? Exercício 2, ele fala do dióxido de carbono. Dióxido de carbono, quer dizer 2, óxido vem de hidrogênio e carbono do carbono. Então, eu coloquei aqui, o carbono vale 6, o oxigênio vale 8, número atômico. Fiz a distribuição, maior camada do carbono é 2, soma 4 elétrons. Para ficar estável com 8, falta 4. O oxigênio, fiz a distribuição, a maior camada é a camada 2, soma 6. Para ficar estável com 8, falta 2. Essa parte destacada é a quantidade de vezes que vai compartilhar, quer dizer que é a quantidade de retângulos que vai ter.
Quem vai ficar no meio? Quem tem o maior número desses destacados, que é o 4. Então, é o carbono, tá? Coloquei o carbono no meio. Por que eu coloquei 2 oxigênios? Porque na fórmula molecular aparece 2 oxigênios. Vou olhar essa primeira parte para saber quantos elétrons eu coloco em cada átomo. O carbono eu coloco 4 elétrons, então eu coloquei 4 pontinhos. E cada oxigênio eu coloco 6, já coloquei os 6. O oxigênio tem que compartilhar 2 vezes, então o oxigênio ele tem que ter 2 retângulos, ó, 1 compartilhamento, 2 compartilhamentos, para ele ficar com 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A mesma coisa de cá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O carbono tinha que compartilhar 4 vezes, ó. 1, 2, 3, 4 vezes que ele compartilhou. Ele tem que ficar com 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Fiz isso, eu vou descobrir aqui, ó. Como as duas partes estão aqui, ó, na parte de ganhar, isso aqui é uma ligação covalente, tá? Para ela ser ligação iônica, os maiores tinham que estar em lados contrários, um perdendo e um ganhando. Todos aqui estão ganhando, tá? Agora eu quero saber se ela é polar ou apolar. Vou olhar o átomo central. O átomo central é o C. Quantas nuvens ele tem? Ele só tem antes e na frente com elétrons. Então, ele tem 2 nuvens. Quantos átomos iguais? 2. Então, átomos iguais são 2. 2 menos 2 é 0. Se ele é 0, indica que ele não tem polo. É uma molécula apolar. Se ele é apolar, ele só pode ser dipolo induzido. Então, ele quer que a gente complete a sequência. O dióxido de carbono, presente na atmosfera e nos extintores de incêndio, apresenta ligação entre seus átomos do tipo covalente. Então, todas aqui pode ser, porque todas estão covalentes. Beleza. E suas moléculas estão unidas, covalente, ele quer saber se ela é polar ou apolar. A gente viu que ela é uma covalente apolar. Então, essa não pode, essa não pode, essa não pode, que falou que é polar. Então, só pode ser a letra A ou a letra B. E a gente viu que a polar é dipolo induzido. Então, atração dipolo induzido, quer dizer que suas moléculas estão unidas por dipolo induzido. Então, a opção correta é a letra B, tá? Então, essa é a nossa correção. Até a próxima. Tchau, tchau.